Ele teve um caso. Ela o pegou. Mas em vez de ficar com raiva, ela não o toca há 18 anos. Minha linda família, esta será a história mais poderosa da sua vida. Por favor, assistam até o final. Vamos começar pelo amor. Ela estava na televisão, na sala de estar da casa que ele tinha pago. E ela parecia nunca ter precisado dele. Ricardo Nogueira não estendeu a mão para o controle remoto. Não chamou o nome dela. Ficou sentado na poltrona perto da janela, aquela que ela tinha revestido em veludo verde escuro 3 anos antes, porque disse que o tecido antigo deixava a sala com um ar cansado. E ele assistiu a esposa recebendo uma ovação de pé de 400 pessoas que a amavam, num salão para o qual ele não tinha sido convidado, numa noite que ela havia se preparado sem mencionar o nome dele uma única vez. O telejornal tinha cortado para a cobertura ao vivo do evento Mulheres de Impacto, no centro da cidade, o evento mais concorrido do ano, esgotado antes mesmo de terminarem de imprimir os convites. E lá estava ela, Jade Aguiar. Sempre usavam o nome de solteira dela na imprensa. Nunca Nogueira. Ricardo já tinha parado de estremecer com isso há muito tempo. Há coisas que a gente para de sentir doer não porque param de doer, mas porque a gente finalmente aceita que mereceu aquilo. Ela estava vestindo um tom de vinho profundo, uma cor que certa vez, anos atrás, numa noite completamente comum, ela tinha dito que a fazia se sentir ela mesma. O cabelo estava preso, com algumas mechas soltas ao redor do rosto, e ela ria de algo que o apresentador tinha dito. O riso verdadeiro, não o polido. Ele conhecia a diferença. Depois de 30 anos de casamento, um homem conhece todas as versões do riso da esposa. Ricardo simplesmente não era mais o motivo de nenhuma delas havia muito tempo. O apresentador a chamou de mulher que transformou dor privada em poder público. Ricardo ouviu aquilo. Sentou-se com aquilo do jeito que a gente se senta com algo que tem o próprio nome escrito nele, mesmo que o nome nunca tenha sido dito. O salão que aparecia na televisão se levantou antes mesmo de Jade chegar ao microfone. Ela ficou parada por um momento, não performando humildade, mas absorvendo genuinamente o momento, do jeito que absorvia tudo, por completo e sem desperdício. Depois sorriu, e a câmera captou aquilo de perto, e Ricardo pensou, não pela primeira vez, que ela era o ser humano mais equilibrado que ele já tinha conhecido. Não fria. Ela nunca foi fria, apenas mantida inteira de um jeito que ele demorou anos demais para entender. Isso não tinha nada a ver com ele. Ela se inclinou em direção ao microfone e o salão se aquietou. Quero falar hoje, ela disse, sobre silêncio. Ricardo se aquietou também. Não o silêncio de quem desiste. Não o silêncio de uma mulher que não tem nada a dizer. Quero falar sobre o outro tipo. O silêncio que uma mulher escolhe quando decide que sua energia é valiosa demais para gastar com barulho. Quando decide que o que ela constrói importa mais do que o que ela destrói. Ela fez uma pausa longa e deliberada, e o salão prendeu a respiração dentro daquela pausa. Quero falar sobre o silêncio que constrói impérios. Os aplausos começaram antes mesmo de ela terminar a frase. Ricardo se recostou na poltrona de veludo verde e pensou numa terça-feira à noite, 18 anos atrás. Pensou em morangos numa peneira sob água fria corrente. Pensou num telefone deixado sobre o balcão da cozinha. Pensou num jantar. Um jantar que ela cozinhou, serviu, riu durante e limpou depois, na noite em que a vida dele deveria ter explodido e, em vez disso, ficou completa, devastadora e permanentemente silenciosa. Ele estava esperando pela explosão desde então. Ela nunca veio. O que veio em vez disso foi aquela mulher na tela. 400 pessoas de pé. A solidão particular e específica de um homem que tinha recebido a coisa mais extraordinária de sua vida, tratado com descuido, e nem sequer tinha tido a dignidade de um final dramático. Nenhuma porta batida, nenhuma briga gritada para relembrar no escuro. Apenas uma mulher que decidiu, no silêncio de uma madrugada às 4 horas que ele achava que ela não sabia que ele conhecia, se tornar algo que o mundo não conseguiria ignorar. A câmera cortou para uma gravação anterior do tapete vermelho, uma repórter, microfone erguido, perguntando a Jade o que a motivava. Jade olhou diretamente para a câmera.
A mulher que eu quase não fui, ela disse. Quase me tornei alguém que deixou um único momento a definir. Quase deixei que uma ferida fosse a história inteira. Sou grata todos os dias por não ter deixado. Sou grata por ter escolhido construir. Ricardo desligou a televisão. Ficou sentado no escuro por muito tempo. Depois caminhou até o corredor. Na parede, emoldurada e nivelada, estava a fotografia do casamento deles. Jade tinha 26 anos na foto, rindo o riso verdadeiro. Ricardo olhava para ela como um homem que não conseguia acreditar na própria sorte. Ele ficou parado diante daquela fotografia por muito tempo. Depois foi para a cama sozinho, como estivera, no que realmente importa, por 18 anos. Você já observou alguém que ama se tornar extraordinário e soube, no fundo, na parte de você que nunca mente, que você foi o motivo pelo qual essa pessoa teve que conviver com essa pergunta? Fiquem com Jade e Ricardo. O próximo capítulo vai mudar a forma como vocês veem tudo. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem o que acontece a seguir nessa história. Capítulo 2. A terça-feira. Existem momentos que dividem uma vida em antes e depois. A maioria das pessoas sente quando eles estão chegando. Jade Aguiar não sentiu. Estava lavando morangos, cantarolando uma música cujo nome não conseguia lembrar, pensando se tinha creme suficiente para o molho. Era uma terça-feira comum de outubro. O celular de Ricardo estava sobre o balcão da cozinha. Ela não tinha motivo para olhar. Era apenas uma mulher preparando o jantar na casa que amava, com os filhos lá em cima e o marido chegando em 40 minutos, e nada mais sério em mente do que o ponto do molho. O celular vibrou. Ela olhou para ele do jeito que se olha para qualquer coisa que se move por perto, sem intenção, sem suspeita, sem nenhuma premonição de que estava prestes a entrar no momento de antes e depois de toda a sua vida. A mensagem era de um nome de mulher que ela não reconhecia. Não era longa. Não precisava ser. 6 linhas de texto. E dentro dessas 6 linhas havia um carinho, casual, íntimo, construído ao longo do tempo, que contou tudo a Jade antes mesmo de ela terminar a terceira linha. Havia uma referência a um fim de semana específico, o fim de semana em que Ricardo tinha ido a uma conferência de trabalho na cidade. Ela lembrava de ter passado as camisas dele para aquela viagem. Lembrava exatamente do jeito que ele a beijou na despedida na porta e da frase exata que disse, "E não me espere acordada", ao fechar a porta atrás de si. Havia uma piada interna na mensagem, do tipo que leva meses para se construir entre duas pessoas. Jade leu em menos de 10 segundos. Colocou o celular de volta no balcão, exatamente como o encontrou. Ficou parada na pia com as mãos ainda erguidas, água pingando dos dedos, olhando pela janela para o quintal em que tinha passado uma primavera inteira plantando, a roseira perto da cerca, as 2 cadeiras no pátio, a luz ficando dourada e suave sobre tudo aquilo. Bonito. Ela tinha feito aquilo ficar bonito. E pensou, com uma clareza estranha e terrível, então é assim que se sente. Não cinematográfico, não do jeito que ela tinha imaginado que o coração partido pareceria quando era mais jovem e achava que entendia. Apenas um assentamento lento e enorme, como um prédio que não desaba de uma vez, mas começa devagar e irreversivelmente na fundação, onde ninguém consegue ver. Ela secou as mãos. Chamou as crianças para a mesa. Terminou o molho. Colocou os pratos. Serviu água nos copos. E Ricardo entrou pela porta às 18h42, pendurou o casaco no gancho e disse, que cheiro incrível. E Jade olhou para o marido e disse, lave as mãos, está pronto. E ouviu a própria voz sair completamente normal, e se maravilhou, à distância, com o que uma pessoa consegue carregar ao mesmo tempo em que soa completamente normal. Ela o observou durante o jantar, não com raiva. Ela já tinha passado pela raiva ali na pia, em 60 segundos, e chegado a um lugar mais quieto e muito mais perigoso. Observou ajudar Renata com um problema de matemática na margem de um guardanapo. Observou ouvir Tomás falar sobre o técnico do time de atletismo com interesse genuíno e tranquilo. Observou-o comer 2 porções inteiras e se recostar na cadeira com uma satisfação tão completa e despreocupada que algo no peito de Jade se apertou como um punho lento.
Ele estava confortável. Isso era o que a devastava. Não era culpa estampada no rosto dele. Não era distância. Ele estava caloroso e presente e confortável à mesa dela, comendo a comida dela. E carregava um segredo que tinha reescrito silenciosamente os últimos meses da vida dela. E ela riu de algo que ele disse durante o jantar. E até hoje, ela não consegue dizer o que foi. Ela lavou a louça à mão naquela noite, mesmo com a lava-louças bem ali. Precisava de algo físico e simples e real. A água fria sobre a pele, o peso comum de um prato. Ricardo pegou no sono facilmente, como sempre fazia. Aquela facilidade costumava ser algo que ela amava nele. Agora ela ficava deitada ao lado dele no escuro e sentia a distância entre eles como algo sólido, algo com peso e cantos, algo que aparentemente estivera sentado bem no meio do casamento deles por meses, enquanto ela olhava para tudo, menos diretamente para aquilo. Ela não dormiu. Pensou na mãe, uma mulher que tinha desmoronado espetacularmente por causa de um homem, e deixado aquele desmoronamento se tornar a história definidora de toda a sua vida. Pensou na avó, que tinha engolido as coisas por décadas até que o engolir se tornasse a própria identidade dela e a esvaziasse por dentro. Ela sempre tinha prometido a si mesma que não seria nenhuma dessas duas mulheres. Pensou em Tomás, 17 anos, quase um homem, já observando tudo com aqueles olhos cuidadosos. Pensou em Renata, 14 anos, apenas começando a entender que tipo de mulher queria se tornar, já olhando para a mãe para entender do que uma mulher era feita. E devagar, não de uma vez, do jeito que uma decisão de verdade se forma quando é séria e completamente sua, ela entendeu o que ia fazer. Não ia confrontá-lo, não ia gritar ou exigir ou performar sua dor para o benefício de ninguém. Não ia dar a essa ferida a dignidade de uma cena. Ia fazer algo muito mais difícil do que isso. Ia pegar cada grama de energia que gastaria com raiva e luto e o teatro exaustivo de um casamento se dissolvendo publicamente, e ia construir algo com aquilo, algo real e duradouro. Algo com o nome dela e as digitais de mais ninguém. Ia fazer sua vida tão grande, tão plena, tão completa e inegavelmente dela, que aquela noite de terça-feira seria um dia apenas mais um capítulo numa história muito maior. Às 4 horas da manhã, ela foi ao banheiro, ligou o chuveiro e se sentou no chão da banheira com os joelhos junto ao peito e chorou, não silenciosamente. A água correu alto. Ela deixou-se ter tudo aquilo, o peso inteiro, o luto, a raiva, tudo, pelo tempo exato de que precisava. Depois se levantou, desligou o chuveiro, secou o rosto, voltou para a cama. Quando o sol nasceu, ela já estava acordada, observando a luz mudar por trás da cortina, completamente parada, completamente decidida. Ela já era, naquele momento, alguém que Ricardo Nogueira ainda não sabia que estava perdendo. O que você teria feito se estivesse parado naquela pia, com aquele celular nas mãos? Aquelas crianças naquela mesa? O que você teria feito? Contem para nós nos comentários. Nós lemos todos. Capítulo 3. O afastamento. Ele esperou pela tempestade. O que veio em vez disso foi algo para o qual ninguém jamais o tinha avisado, a calma silenciosa, sufocante e implacável de uma mulher que já tinha decidido. Ricardo notou aquilo em uma semana, não a ausência de carinho, e isso era o que o confundia, o que o impedia de confiar nos próprios instintos por meses. Ela continuava calorosa. Jade ainda ria no café da manhã, ainda perguntava sobre o dia dele com o que parecia interesse genuíno, ainda aparecia ao lado dele na competição de atletismo de Tomás com café para os dois, entregando o dele sem que fosse pedido, do jeito que fazia havia anos. Mas ela não o tocava, nem uma vez, nem a mão dele, nem o ombro, nem o roçar casual de quem passa por alguém numa cozinha que duas pessoas dividem. Quando caminhavam juntos até o carro, havia uma distância entre eles, sutil, exata, como se medida, que ele começou a notar do jeito que se nota uma corrente de ar num cômodo, gradualmente depois de uma vez. Ele estendeu a mão em direção a ela uma vez, no começo, roçando o braço dela no corredor, e ela se afastou de forma tão natural e suave que ele genuinamente questionou a própria memória pelo resto do dia. Ele não tinha imaginado aquilo. Várias semanas depois da terça-feira que ele não sabia que ela sabia, Ricardo terminou o caso. Disse a si mesmo que aquilo era suficiente.
Disse a si mesmo que, se fosse bom agora, firme agora, o casamento encontraria seu caminho de volta ao normal por conta própria. Ele só precisava de tempo. O que ele não conseguia entender, o que levaria anos para enfrentar completamente, era que Jade não estava esperando por nada. Ela já tinha seguido em frente. Ele comprou tulipas em novembro, laranjas escuras, as favoritas dela, do mercado na Rua Clemente. Colocou-as no balcão da cozinha e esperou ela chegar em casa. Ela viu, disse, vá, que lindas. Colocou-as num vaso e subiu para trocar de roupa. Não perguntou para que eram. Não olhou para ele do jeito que ele precisava que ela olhasse. As tulipas morreram no balcão depois de uma semana, e ela as jogou fora numa quinta-feira de manhã sem dizer palavra, e Ricardo a observou levar o vaso até a pia, e sentiu algo frio e específico se mover por dentro dele. Tentou escrever um bilhete para ela, sentou-se à escrivaninha no quarto de hóspedes por quase uma hora, jogou fora 4 folhas de papel, segurou a quinta, dobrada, nas mãos por um bom tempo, e depois jogou fora também. O que ele poderia dizer? Ela tinha selado todas as portas com tanta silenciosa perfeição que ele não conseguia encontrar uma fresta para empurrar. Não havia abertura porque ela nunca tinha feito uma cena. E não dá para se desculpar dentro de um silêncio que nunca acusou você. Ele começou a observá-la do jeito que um homem observa algo que teme perder quando finalmente entende que a perda já começou. Notou que ela estava chegando em casa mais tarde nas terças e quintas. Perguntou onde ela tinha estado. Ela disse, aulas. Ele perguntou, que tipo? Ela disse, do tipo que importa. Colocou a bolsa no chão, lavou as mãos e começou o jantar. Ele ficou parado na porta da cozinha com perguntas se dissolvendo uma a uma na língua, porque ela já estava em movimento, já ocupada, já dentro de uma vida sem quarto reservado para ele. Tomás sabia. Ricardo se tornou certo disso por volta de fevereiro, observando o filho do outro lado da mesa de jantar. O garoto, 17 anos, carregando os olhos da mãe e o jeito da mãe de medir uma pessoa antes de falar, tinha mudado em relação ao pai de um jeito silencioso e inegável, não cruel. Tomás não era uma pessoa cruel, mas havia uma avaliação lenta e contínua no olhar dele que não existia antes. Ricardo tentou uma vez, você está bem, filho? Parece que tem algo em mente. Tomás olhou para ele firmemente e disse, estou bem, pai. Depois foi procurar a mãe. Renata, 14 anos, tinha começado a passar as manhãs de fim de semana na cozinha com Jade. Não ajudando exatamente, sentada no balcão com o dever de casa enquanto a mãe cozinhava, conversando sobre coisas pequenas, simplesmente ocupando o mesmo espaço. Ela já tinha o radar emocional particular de uma garota que ama a mãe e entende, sem precisar de palavras, quando essa mãe precisa ser testemunhada. Sentava-se naquela cozinha naquelas manhãs como se soubesse que algo importante estava acontecendo ali, mesmo que ninguém dissesse o nome daquilo. Ricardo nunca estava naquela cozinha naquelas manhãs. Entendia, sem que dissessem, que não tinha sido convidado. O inverno virou primavera. Ricardo seguia com as rotinas dos seus dias, trabalho, jantar, noticiário, sono, com a crescente nauseante consciência de que a mulher do outro lado da cama estava se afastando dele numa velocidade que ele não conseguia acompanhar porque não conseguia ver acontecendo. Não havia discussão para resolver, nenhum silêncio magoado para esperar passar, apenas Jade, cortês, presente, completa e irreversivelmente em outro lugar. Ele a encontrou às 2 horas da manhã de uma quarta-feira em abril. O lado dela da cama estava vazio. Ele desceu e parou na porta da cozinha. Ela estava à mesa. Livros abertos, bloco de anotações cheio, marca-texto na mão, uma xícara de chá havia muito fria, empurrada para o lado. Ela estava completamente absorta, curvada sobre a página, escrevendo com a intensidade focada de uma mulher que está construindo algo do zero e decidiu que nada, nem o cansaço, nem a solidão, nem a hora tardia, vai desacelerá-la. Ela não o ouviu entrar. Ele ficou parado naquela porta e olhou para a esposa, iluminada por um único abajur, sozinha na quietude de uma casa onde todos os outros dormiam, estudando às 2 horas da manhã por um diploma no qual tinha se matriculado sem contar a ele, e sentiu algo para o qual não tinha palavra limpa, não apenas culpa, algo maior,
O luto específico e permanente de assistir alguém que você ama se tornar maior do que você, silenciosamente, nas horas pequenas, sem pedir sua permissão e sem levantar os olhos. Ele voltou para a cama. Ficou deitado no escuro. E pela primeira vez desde a terça-feira que ainda não tinha reconhecido que sabia, Ricardo Nogueira chorou. Ela nunca soube. De manhã ela estava na cozinha preparando o café da manhã para os filhos, cantarolando uma música cujo nome ele não conseguia lembrar. Ele estava dormindo na mesma cama, comendo à mesma mesa, vivendo dentro das mesmas paredes. E nunca tinha estado tão sozinho em toda a sua vida. Você já esteve rodeado pelas pessoas que ama e se sentiu completamente invisível porque se fez assim? O capítulo 4 é onde Jade para de sobreviver e começa a ascender. Capítulo 4. Aguiar interiores. Ela não anunciou. Não pediu permissão. Não esperou pela estação certa ou pelo sinal certo. Jade Aguiar simplesmente começou. E o começo foi tão silencioso que Ricardo quase perdeu tudo por completo. Isso o assombraria por anos. As aulas noturnas que ela começou no primeiro ano se tornaram um diploma que terminou em 2. Administração de empresas, formada com honras. Ricardo compareceu à formatura. Sentou-se na terceira fileira e assistiu-a atravessar o palco e receber o diploma com as duas mãos e um sorriso capaz de energizar o prédio inteiro, e ele bateu palmas mais alto que qualquer pessoa ao redor. Por baixo do orgulho, que era genuíno e simples, havia uma vergonha esmagadora que não tinha lugar limpo para se colocar. Um homem aplaudindo a esposa por construir uma escada a partir dos escombros que ele mesmo criou. Ela não tinha pedido para ele ir à formatura. Renata tinha contado a data a ele. Depois de se formar, Jade foi trabalhar numa firma de design de interiores no centro. Não era de espírito iniciante, mesmo que o cargo dissesse isso. Ela observava tudo naquela firma. Como os clientes eram administrados, como os orçamentos eram mantidos, quais projetos atrasavam e por quê, quais relacionamentos se tornavam duradouros e como eram cultivados. Ela ouvia mais do que falava, e em 8 meses, os sócios seniores estavam direcionando seus clientes mais difíceis para ela, porque era ela quem nunca os perdia. Ficou 2 anos. Aprendeu tudo o que a firma tinha para ensinar. Depois saiu. Abriu o próprio estúdio num espaço alugado na Rua dos Tijolos. Uma sala, uma mesa, 2 cadeiras para reuniões com clientes, e o nome dela na porta em letras limpas e simples. Aguiar Interiores, o sobrenome de solteira. Ricardo passou de carro por ali uma vez, por acidente, e ficou parado no sinal vermelho tempo demais, lendo a placa. O carro atrás teve que buzinar 2 vezes antes que ele se movesse. Ele nunca mencionou aquilo a ela. O primeiro ano do negócio não foi bonito. Foi trabalho. Bruto, sem glamour, não reconhecido, do tipo que ninguém fotografa ou celebra. Jade preencheu a agenda por boca a boca. A reforma da cozinha de uma vizinha, um pequeno restaurante que precisava reimaginar a sala de jantar, o escritório de casa de uma amiga de uma amiga. Ela trabalhava até tarde e faturava com cuidado e reinvestia tudo. E houve semanas em que os números genuinamente a assustavam. Houve uma tarde no 3º mês em que ela perdeu um contrato no qual tinha passado 6 semanas trabalhando. O cliente ligou para dizer que iria com outra firma. Ela agradeceu com graça, desligou o telefone e ficou sentada sozinha em seu estúdio por exatamente 1 hora. Deu a si mesma o peso completo daquilo, a decepção, a dúvida, a solidão de recomeçar enquanto ninguém estava olhando. Tinha aprendido a racionar os próprios colapsos, a dar a eles uma quantidade específica de tempo, e não 1 minuto a mais. A hora terminou. Ela pegou um bloco de notas novo. Recomeçou. Essa era Jade Aguiar. Sempre tinha sido quem ela era. Ricardo simplesmente tinha parado de olhar com clareza suficiente para ver isso. O negócio cresceu do jeito que as coisas reais crescem. Devagar, depois de repente. A reputação dela seguia à frente. Clientes ligavam porque alguém de confiança tinha ligado para ela primeiro. Ela desenvolveu uma assinatura que as pessoas tinham dificuldade de articular, mas reconheciam imediatamente, espaços que pareciam emocionalmente inteligentes.
Ambientes que pareciam entender as pessoas dentro deles. Ela tinha um dom raro para ouvir o que os clientes diziam e escutar o que realmente queriam dizer, uma habilidade que desenvolveu sem saber, em anos extraindo o significado de um casamento que se comunicava principalmente em silêncios. Contratou a primeira funcionária no segundo ano do negócio, a segunda funcionária no ano seguinte. No quarto ano da Aguiar Interiores, tinha uma equipe pequena e excepcional, uma lista de espera, e o trabalho dela tinha aparecido em 2 publicações regionais de design e uma nacional. Tomás e Renata começaram a aparecer no estúdio nos fins de semana, não porque foram convidados, mas porque o estúdio de Jade tinha a qualidade de um lugar onde algo vivo estava acontecendo, e os filhos dela eram atraídos por essa vivacidade, do jeito que as pessoas são sempre atraídas por um fogo genuinamente quente. Renata ajudava com apresentações e tinha um olhar para cores que Jade incentivava alto e frequentemente. Tomás uma vez conduziu uma negociação com um fornecedor quando Jade estava com a agenda dobrada e fez isso tão bem que o fornecedor ligou depois para Jade dizendo que o filho dela tinha a cabeça mais firme com o que tinha lidado em anos. Jade segurou o rosto de Tomás com as 2 mãos quando contou isso a ele, e o orgulho no olhar dela não deixava espaço para mais nada. Ricardo soube disso no jantar daquela noite, pelos filhos, de segunda mão, do jeito que ouvia a maioria das coisas sobre a vida da esposa naquela época. Tinha começado a chegar cada vez mais tarde à mesa de jantar. Às vezes comia lá em cima, não porque alguém o excluísse, nunca foram cruéis, mas porque o carinho entre Jade e os filhos tinha uma corrente própria, uma leveza construída ao longo de anos de manhãs na cozinha e noites tardias, e um entendimento compartilhado de algo no qual ele nunca tinha sido incluído. Ele existia bem fora dessa corrente. Ele mesmo tinha se colocado ali. Ficou parado na porta da cozinha numa sexta-feira à noite de novembro e assistiu a família comer comida para a viagem e rir até se inclinarem de lado nas cadeiras. Jade estava fazendo uma imitação de um cliente difícil. Ele conseguia perceber pelos gestos. E Renata ria tanto que cobria o rosto com as 2 mãos, e Tomás ficava dizendo, para. Para, claramente sem querer que ela parasse. A mesa estava barulhenta e brilhante e totalmente viva. Ricardo observava da porta. Depois se virou antes que qualquer um deles o visse e subiu, sentou-se na beirada da cama no escuro. Lá embaixo, o riso continuou até a meia-noite. Ele não dormiu muito. Ela não apenas reconstruiu a vida dela. Construiu algo que o mundo inteiro acabaria querendo um pedaço. O que você acha que manteve Jade em frente nas manhãs mais difíceis? Quando o negócio era novo e a casa estava quieta e ninguém estava olhando? Digam o que vocês pensam. Capítulo 5. Diana volta. Há coisas que a gente enterra fundo o suficiente para começar a acreditar que vão permanecer enterradas. E então, numa manhã comum, um telefone toca e você se lembra de que nada enterrado desaparece completamente. Ricardo recebeu a ligação no escritório. O nome na tela paralisou o coração dele. Não via aquilo havia 8 anos. Ele encarou por 2 chamadas inteiras, com a porta do escritório aberta e o assistente por perto e tudo dentro dele completamente parado. Atendeu porque não atender parecia um outro tipo de covardia. A voz dela era a mesma. Ela se desculpou imediatamente. Tinha pensado em ligar por muito tempo e continuava se convencendo a não fazer isso. Estava de volta à cidade agora, trabalhando numa firma nova, tentando reconstruir. Estava passando por algo difícil e só precisava de uma voz familiar, só por alguns minutos. Disse isso como se fosse um pequeno pedido, como se todos aqueles anos não tivessem acontecido. Ricardo foi breve, formal. Disse que desejava que ela ficasse bem. Se despediu. Ficou sentado à mesa sem se mover por 10 minutos. Depois fechou a porta do escritório e ficou sentado por mais 10. Não contou a ninguém. Jade descobriu numa quinta-feira, durante um almoço com um cliente num restaurante no bairro do Design. O cliente, fazendo conversa fiada entre os pratos, mencionou alguém novo numa firma do outro lado da cidade. Uma mulher afiada, aparentemente começou há pouco tempo. Diana alguma coisa, Vasconcelos, eu acho, já pegando o cesto de pão, já seguindo adiante, completamente inconsciente do que acabará de colocar na mesa entre eles. O rosto de Jade não mudou.
Ela fez uma pergunta sobre as amostras de azulejo que estavam revisando. Terminou a salada. Fez o cliente rir 2 vezes antes da conta chegar. Pagou, caminhou até o carro, sentou-se no banco do motorista com as 2 mãos no volante, e respirou devagar, com a firmeza deliberada de uma mulher que aprendeu que os primeiros 60 segundos depois de um choque são os 60 segundos mais importantes que existem, porque o que você faz dentro deles diz exatamente quem você se tornou. Ela dirigiu de volta ao escritório. Tinha uma consulta às 16 horas e a conduziu com atenção completa. A cliente saiu se sentindo compreendida e animada, porque Jade tinha aprendido há muito tempo que as pessoas na frente dela mereciam tudo dela, independentemente do que se movesse por baixo da superfície, e ela tinha ficado muito boa em dar tudo de si mesma, mesmo quando tudo de si mesma segurava algo pesado. Naquela noite ela ficou acordada e pensou, com a clareza fria e precisa que tinha desenvolvido em 4 anos construindo algo real e o protegendo ferozmente. Ela não estava com medo. Isso foi a primeira coisa que notou. Ela tinha esperado o velho medo, o chão desaparecendo sob os pés, e em vez disso sentiu algo muito mais firme. Ela tinha se tornado, em 4 anos construindo sem desviar o olhar, uma mulher que não era facilmente abalada pelas coisas que costumavam abalá-la. Pensou no que aquele retorno significava, no que não significava, e em algum ponto da quietude das 3 horas da manhã entendeu, com calma completa, exatamente o que ia fazer. Nada dramático, nada rastreável, apenas trabalho. Apenas Jade fazendo o que Jade fazia, no mais alto nível de que era capaz, que, 4 anos depois de fundar a Aguiar Interiores, era um nível que as pessoas do setor tinham começado genuinamente a notar. Ela soube, através da rede de contatos, dos almoços do setor, dos relacionamentos construídos ao longo de 4 anos cuidadosos de se mostrar plena e consistentemente, que a nova firma de Diana estava disputando o mesmo grande contrato para o qual Jade tinha sido convidada a apresentar proposta. Um grupo de hotéis boutique, 3 propriedades na cidade, reforma completa, o tipo de projeto que poderia definir a próxima década de qualquer uma das firmas. Jade passou 3 semanas naquela proposta. Não dormiu muito. A equipe trabalhou noites adentro. Ela reuniu todas as referências, todos os relacionamentos, cada pedaço do portfólio que falasse diretamente com o que aquele cliente precisava. Ela não estava pensando em Diana Vasconcelos durante aquelas 3 semanas. Estava pensando no trabalho. Tinha aprendido que a melhor resposta a uma ameaça não é enfrentá-la diretamente, mas se tornar tão genuinamente excelente que a ameaça se torna irrelevante por conta própria. Ela entrou naquela sala de apresentação numa quarta-feira de manhã com o portfólio debaixo do braço e a confiança tranquila de uma mulher que vinha construindo, sem saber, exatamente para aquele momento havia quase uma década. Saiu com o contrato. A celebração no estúdio naquela noite foi calorosa e barulhenta. Alguém trouxe champanhe. Renata atravessou a cidade só para estar lá. Tomás ligou 3 vezes antes de Jade finalmente atender, rindo. A equipe estava tomada da alegria específica de pessoas que trabalharam genuinamente duro por algo genuinamente bom. E Jade ficou parada no meio daquele calor e sentiu tudo por completo. Ricardo não estava lá. Ficou sabendo do contrato no jantar daquela noite. Disse parabéns. Ela agradeceu e pediu a Renata que passasse o pão. A firma de Diana Vasconcelos, já em dificuldades antes da perda do contrato, não se recuperou. Em meses, ela tinha deixado a cidade novamente. Ricardo notou, em algum momento, que o nome dela tinha parado de aparecer em qualquer lugar. Não examinou aquilo com muito cuidado. Tinha aprendido a não examinar as coisas com muito cuidado. Não saberia a história completa por anos. O que Ricardo viu foi apenas isto: sua esposa chegou em casa numa noite no final da primavera com algo diferente nela, não mais alta, não triunfante, algo mais quieto e mais permanente do que triunfo. Assentado. Do jeito que uma mulher parece quando enfrentou algo que uma vez a assustava e descobriu, para sua própria satisfação silenciosa, que já não é o tipo de pessoa que aquilo consegue tocar. Ela ficou parada na janela da cozinha enquanto o jantar cozinhava e olhou para o quintal na luz da tarde. Ricardo entrou para reencher o copo de água. Viu-a ali, ainda olhando para algo que só ela conseguia ver, e quase disse alguma coisa.
Ficou parado perto da geladeira com o copo na mão por um momento. Depois encheu o copo e saiu sem dizer nada. Atrás dele, na cozinha, Jade se virou da janela e sorriu, não para ele, não para ninguém, apenas para dentro do cômodo, o sorriso quieto e privado de uma mulher que sabe exatamente do que é feita e já não se surpreende com isso. Ela nunca levantou a voz. Nunca disse o nome. Simplesmente se tornou poderosa demais para se competir com. Você já teve que proteger algo que construiu sem deixar ninguém perceber que estava fazendo isso? Jade lidou com aquilo do jeito que você teria lidado? Digam nos comentários. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho agora, porque o capítulo 6 é o capítulo mais emocionante de toda essa história. Tomás se senta diante do pai e faz a pergunta que Ricardo vem temendo há anos. Capítulo 6. Tomás. Existem conversas que um homem passa anos temendo, não porque não sabe que estão vindo, mas porque sabe, com a lenta certeza de alguém que se olhou honestamente, exatamente o que elas vão custar. Ricardo Nogueira vinha temendo aquela desde a noite em que viu o filho de 17 anos olhar para ele do outro lado da mesa de jantar com olhos que entendiam demais e não disseram nada. Aquela conversa chegou numa tarde de quinta-feira em outubro, 14 anos depois da terça-feira que mudou tudo. Renata tinha anunciado o noivado no sábado anterior, um jantar de família repleto da comida de Jade e champanhe, e o brilho particular que preenche um ambiente quando a pessoa no centro dele merece toda coisa boa nele. O homem de Renata era firme e atencioso e olhava para ela do jeito que um homem bom olha para a mulher que está escolhendo. Jade tinha chorado lindamente e segurado o rosto da filha com as mãos e dito algo baixo demais para o ambiente ouvir. Ricardo tinha abraçado Renata e sentido a felicidade que o momento merecia. Real, sem complicações, limpa. Por algumas horas, o peso que ele sempre carregava simplesmente descansou. Depois o sábado terminou. O peso voltou. Sempre voltava. Na tarde de quinta-feira, Ricardo estava na sala de estar quando a porta da frente abriu e Tomás entrou, ainda usando a própria chave do jeito que sempre fizera, e ficou parado na porta, de casaco, e olhou para o pai e disse: Pai, preciso falar com você. Não com raiva, não friamente. A voz de um homem que vinha se preparando para algo havia muito tempo e tinha finalmente decidido que a preparação precisava acabar e o fazer precisava começar. Sente-se, disse Ricardo, embora não tivesse certeza de que tinha o direito de dizer aquilo. Tomás sentou. Inclinou-se para a frente com os antebraços nos joelhos e olhou para o pai diretamente, sem desviar. Preciso que você me conte o que fez a ela. A boca de Ricardo se abriu. Nada saiu. Eu sei que algo aconteceu, Tomás disse. Sei há muito tempo. Não vou dizer como. Isso não importa. O que importa é que a Renata está prestes a começar o casamento dela, e eu já sou marido de alguém, e preciso entender o que aconteceu nessa casa para que eu entenda o que um casamento realmente é, para ter certeza de que nunca vou fazer o que você fez. Ele fez uma pausa. Preciso que você diga isso em voz alta. Não por mim, por você. Porque acho que você nunca disse isso em voz alta, e acho que você precisa. O cômodo ficou completamente parado. Ricardo olhou para o filho, esse homem que tinha os olhos dele e a espinha dorsal da mãe, e que tinha se tornado alguém muito melhor do que o pai que o criou, e entendeu que não havia versão daquela tarde em que ele saísse protegido. Havia verdade, ou havia covardia. Tinha passado 14 anos escolhendo uma covardia mais suave e mais quieta, e isso lhe custará tudo o que valia a pena ter. Estava exausto disso. Ele falou. Contou a Tomás sobre o caso, como começou, do jeito que as coisas erradas sempre começam devagar, no espaço entre duas pessoas que pararam de prestar atenção plena uma na outra. E foi deliberado ao dizer que não culpava Jade por suas escolhas, nem por um único momento, que ele era um homem que fez uma escolha terrível, e que aquela escolha foi inteiramente dele. Contou quanto tempo durou, como terminou, como tinha acreditado, do jeito desesperado de quem evita consequências, que terminar silenciosamente era o mesmo que resolver.
Contou a Tomás que sabia desde aquela mesma noite que Jade tinha descoberto, não porque ela contou, mas porque ela fez o prato favorito dele naquela noite, colocou o prato na frente dele, riu com os filhos, deu boa noite, e nunca disse uma palavra. Quando disse isso, a voz falhou. Pressionou o punho contra a boca e se recompôs. Tomás não se moveu durante nada daquilo. Não assentiu nem reagiu nem interrompeu. Ficou sentado e ouviu do jeito que Jade ouvia, coletando completamente a verdade inteira antes de dizer uma única palavra de volta. A semelhança era tão exata que Ricardo teve que desviar o olhar por um momento. Quando Ricardo terminou, o cômodo manteve o silêncio por muito tempo. Então Tomás disse: Bela sabia naquela terça-feira em que fez o jantar para você. Sim, Ricardo disse. E nunca disse nada. Nem uma vez. Em 14 anos. Não. Tomás olhou para o chão e depois de volta para o pai. Quero que você entenda uma coisa, disse baixinho e sem performance. Tudo o que você vê ela sendo, afirma, a fundação, a mulher para quem 400 pessoas se levantaram no mês passado, ela construiu tudo isso enquanto carregava o que você fez. Todos os dias ela acordava na mesma cama que você e construía algo do qual o mundo não consegue parar de falar, nas horas em que você não estava prestando atenção. Os olhos de Ricardo ardiam. Eu te amo, pai, Tomás disse. Sempre vou te amar. Mas preciso que você reflita sobre o que acabei de dizer. Não por mim, por ela. Pelo que ela merece. Mesmo que ela nunca peça, mesmo que ela nunca vá pedir. Ele se levantou, pegou o casaco. A Renata merece se casar dentro de uma família que entende o que tudo isso custou. Ele saiu. Ricardo ficou sentado à mesa da cozinha com o rosto nas mãos, e ficou ali. Ainda estava ali quando Jade chegou em casa, sacolas de compras nas duas mãos, atravessando a porta com o propósito quieto de sempre. Ela ouviu a mesa, olhos vermelhos ainda, e pôs as sacolas no chão sem dizer nada. Começou a desempacotar com a fluidez de uma mulher que já se moveu pela própria casa 10.000 vezes. Falei com o Tomás hoje, Ricardo disse. Eu sei, ela disse. Não se virou. Continuou a desempacotar, os hortifrutis, as latas, o azeite, cada coisa colocada em seu exato lugar certo. Depois começou o jantar. A cozinha se encheu do cheiro de alho. A luz lá fora foi ficando âmbar e lenta. Eles não voltaram a falar. Ela colocou um prato na frente dele 1 hora depois. Sentou-se do outro lado da mesa. Comeram. A comida era extraordinária. Sempre era. Um filho sentado diante do pai, exigindo a verdade que a mãe era poderosa demais para pedir por conta própria. O que você acha que Jade sentiu quando Tomás disse que tinha falado com o pai? O que você teria feito no lugar dela naquela noite, naquela mesa? Capítulo 7. O artigo. Ela nunca quis dizer aquilo como uma mensagem. Essa era a parte que Ricardo nunca conseguiu decidir completamente como lidar. A possibilidade de que as palavras que o destruíram tinham sido ditas sem que ele estivesse em mente, de forma alguma. Que ela simplesmente tinha contado a própria verdade do jeito que sempre contava a própria verdade, e a verdade acontecia de ter o nome dele escrito por toda parte, numa tinta que só ele conseguia ler. O nome da jornalista era Tatiana. Ela passou 3 dias com Jade no estúdio, no projeto de horta comunitária que Jade vinha financiando silenciosamente havia 2 anos, num almoço de mentoria onde jovens mulheres de áreas carentes da cidade se sentavam à mesa e ouviam Jade falar sobre construir coisas que pertenciam a elas. A matéria era para uma revista nacional. A editora vinha tentando colocar Jade na capa havia mais de 1 ano. Jade finalmente concordou, não por atenção pessoal, pela qual permanecia genuinamente indiferente, mas porque Tatiana tinha enviado uma carta escrita à mão explicando que histórias como a de Jade significavam para mulheres que estavam no meio de decidir quem iriam se tornar. Jade entendia que ela mesma tinha sido, uma vez, exatamente aquela mulher, sentada no meio de uma decisão sem nada para guiá-la além da própria teimosia incomum e do silêncio antes do amanhecer de uma casa onde todos os outros dormiam. A matéria chegou a 4.000 palavras. Tatiana era talentosa.
Capturou a qualidade particular de Jade, o jeito como ela ocupava o ambiente, o peso da atenção dela. Escreveu sobre a firma e a fundação, as comunidades alcançadas, as mulheres orientadas. Escreveu sobre o casamento que se aproximava de Renata e o orgulho óbvio e simples que Jade carregava pelos filhos. Escreveu sobre o que a equipe de Jade dizia sobre trabalhar para ela. Ela faz você sentir que seu melhor trabalho importa pessoalmente para ela, porque importa. E então, perto do fim, Tatiana perguntou sobre o casamento com cuidado. Era uma escritora cuidadosa. Notou que Jade falava frequentemente dos filhos, às vezes da equipe, raramente do marido. Não estava procurando nada privado. Só queria saber como era o lar depois de tudo o que tinha sido construído. A gravação da entrevista capturou 4 segundos de silêncio. Depois Jade disse: meu casamento me ensinou que o recurso mais poderoso de uma mulher não é a raiva dela nem o amor dela. É o padrão dela. Assim que você decide o que vai aceitar e o que vai simplesmente superar, tudo fica claro. Tatiana fez uma pausa. Superar. Algumas coisas não precisam ser combatidas, Jade disse. Só precisam ser esperadas até passarem. E enquanto você espera, é melhor que esteja construindo. O artigo foi publicado numa quinta-feira. No sábado, já tinha sido compartilhado tão amplamente que o site da revista ficou fora do ar por 40 minutos. A citação se espalhou do jeito que só coisas verdadeiras se espalham, instantaneamente, sem esforço, porque chegava a algum lugar real dentro das pessoas que a liam. Mulheres enviaram para irmãs e filhas e melhores amigas que estavam no meio de algo que precisava exatamente daquelas palavras. Foi postada em murais e escrita em diários e lida em voz alta em salas de estar. Uma ONG colocou num mural. O escritório de uma senadora pediu permissão para usar numa campanha. A revista chamou aquilo de a frase mais compartilhada que já tinham publicado em 11 anos. Ricardo comprou a revista num posto de gasolina, a caminho de casa do trabalho. Viu o rosto de Jade na capa através da embalagem plástica, ficou parado na prateleira por um momento, e depois levou até o caixa sem olhar para o atendente. Não foi para casa. Dirigiu até o estacionamento na Rua Clemente, perto do mercado onde costumavam fazer compras nas manhãs de sábado, anos atrás, antes de as manhãs de sábado se tornarem outro cômodo do qual ele não fazia mais parte. Estacionou no 3º andar, desligou o motor e leu o artigo sozinho, na quietude de uma estrutura de concreto onde ninguém podia ver seu rosto. Leu devagar. Sabia como ler. Jade sempre soubera, mesmo nos anos em que ele não prestava atenção suficiente, ele conseguia ouvir a voz dela em cada frase que Tatiana citava. As pausas, as medidas, o jeito como ela escolhia cada palavra, o jeito como escolhia tudo com intenção completa e nada desperdiçado. Leu a citação. Leu de novo, depois uma 3ª vez. O que você vai simplesmente superar? Ele ficou sentado com as mãos no colo e a revista aberta, olhando para o pilar de concreto na frente do carro. Não ia chorar num estacionamento na Rua Clemente. Segurou aquela linha, mas tudo dentro do peito dele se rearranjava, abrindo espaço para algo que precisava de espaço havia muito tempo e nunca tinha recebido. Ela estava falando dele. Ele sabia disso com a certeza absoluta de um homem que reconhece o próprio retrato num lugar inesperado, e ela tinha dito aquilo sem o nome dele, sem raiva, sem a dignidade de uma acusação. Ela tinha contado a própria verdade sobre o que a experiência tinha exigido dela, e a verdade era tão articulada e tão limpa que alcançou 4 milhões de leitores sem precisar de nenhuma explicação. Ela tinha o superado. Ele pigarreia ainda estava na casa, ainda comendo à mesa dela, ainda respirando no cômodo no fim do corredor, e ela o tinha superado. Ele dirigiu para casa. Colocou um exemplar da revista na gaveta do criado mudo com cuidado, como uma evidência de algo que precisava manter perto de si, porque era o relato mais honesto do casamento deles que já existiu, escrito por uma jornalista que nunca o tinha conhecido, baseado em 3 dias com uma mulher que nunca tinha dito o nome dele. Naquela noite, Jade estava num evento de palestra. Ele viu um vídeo mais tarde, no celular, deitado de costas no quarto escuro com o teto acima dele.
Ela estava num púlpito, e a plateia se levantou antes de ela terminar a última frase, e ela ficou parada em meio aos aplausos e os recebeu de forma limpa, sem performance, do jeito que recebia tudo. Ele desligou o celular. Pensou em morangos, num chuveiro correndo às 4 horas da manhã que tinha ouvido pelo sono e escolhido não examinar, num jantar de terça-feira e um riso do qual ainda não conseguia se lembrar. Pensou em 2 palavras. Enquanto constrói. Ele não tinha construído nada. Você já leu apenas algumas palavras e sentiu que elas pousavam em algum lugar profundo porque eram sobre você, mesmo que seu nome não estivesse em lugar nenhum da página? O que você acha que Ricardo deveria ter feito na manhã seguinte à leitura daquele artigo? Capítulo 8. O hospital. Ele quase morreu numa quarta-feira de manhã em fevereiro, 16 anos depois da terça-feira que mudou tudo. E a coisa que finalmente o quebrou por dentro, não foi a cirurgia, não foi o medo, não foram as semanas de recuperação, foi um momento num quarto de hospital, quando ele estendeu a mão em direção a ela e ela se levantou para chamar a enfermeira. Ele vinha ignorando um aperto no peito por semanas, dispensando aquilo do jeito que homens dispensam coisas com as quais não querem lidar, dizendo a si mesmo que era estresse, sono ruim, café demais, nada sério. Estava no escritório quando aquilo se tornou algo que ele não conseguia mais dispensar. O assistente chamou a ambulância. Ele estava em cirurgia no início da tarde. Tomás e Renata chegaram ao hospital em 1 hora. Jade já estava lá. Estava numa reunião com um cliente quando Tomás ligou. Se desculpou da sala com a eficiência calma de uma mulher que lida com emergências sem criar emergências adicionais. Dirigiu até o hospital, falou com o médico responsável, revisou o que precisava entender, fez perguntas precisas e informadas que fizeram o médico olhar para ela com respeito silencioso. Ligou para Renata, depois para Tomás, depois para o irmão de Ricardo em outra cidade. Ela era o centro logístico de cada peça em movimento antes mesmo de qualquer um dos filhos entrar pela porta. A cirurgia correu bem. O cirurgião saiu depois de 3 horas e disse isso. Renata chorou de alívio, as mãos sobre o rosto. Tomás fechou os olhos por um longo momento. Jade agradeceu ao cirurgião, fez 2 perguntas de esclarecimento sobre a recuperação e anotou as respostas. Foram autorizados a vê-lo. Ricardo saiu da anestesia devagar, desorientado, depois consciente, depois constrangedoramente consciente, os monitores, o cheiro do quarto, o peso estranho do próprio corpo, e então, através da neblina que se dissipava, o rosto de Jade. Ela estava aos pés da cama, ainda observando do jeito que observava tudo, completamente sem performance. Ele olhou para ela. Algo enorme se moveu dentro dele de uma vez. Alívio e luto e saudade e vergonha, tudo chegando junto. Do jeito que as coisas chegam quando o corpo foi assustado e as defesas estão baixas e não sobra nada atrás do qual se esconder. Ele estendeu a mão em direção a ela. Ela olhou para a mão estendida por apenas um momento, um segundo desprotegido, em que algo passou pela expressão dela que ele passaria semanas tentando identificar. Depois se endireitou e se virou para a porta. Vou chamar a enfermeira. Ele acordou. E ela estava no corredor. Renata entrou 30 segundos depois e segurou a mão dele, as 2 mãos dele, e disse, pai, tudo bem. Você vai ficar bem, na voz de uma filha que tinha ficado com medo e só agora se permitia respirar. Eu sei, Ricardo disse. Virou o rosto para a parede. Chorou depois que saíram do quarto, quieto, virado, com a humilhação particular de um homem confrontado com o próprio desejo mais profundo, no momento menos defensável. Não estava chorando pelo coração. Estava chorando por uma mão. Estava chorando porque tinha estendido a mão e ela tinha se afastado, e ela tinha razão em se afastar. E o entendimento de que ela tinha razão não era consolo. Era o problema inteiro, declarado claramente, sem lugar nenhum para se esconder. A recuperação foi longa. Jade cuidou de cada parte com a mesma competência completa e implacável que trazia para tudo. Pesquisou as restrições alimentares dele e reformulou as refeições da cozinha de acordo. Marcou cada consulta e o levou de carro a cada uma no horário, preparada com as perguntas certas.
Coordenou os medicamentos, etiquetados e programados, colocados onde ele não pudesse esquecer. Se comunicou com os médicos dele quando ele esquecia. Antecipou cada necessidade antes que se tornasse um problema. Foi o cuidado mais completo que ele recebeu em anos. Foi a coisa mais solitária que ele já tinha sentido em toda a vida, porque conseguia ver, na competência estável e genuína de tudo o que ela fazia, que ela estava cuidando dele do jeito que cuidava das pessoas. Ela cuidava das pessoas plenamente e sem reserva. Faria exatamente aquilo por qualquer um na vida dela que precisasse. Ela era esse tipo de mulher, e sempre tinha sido. Mais de 30 anos atrás, ele tinha sido a pessoa que ela escolheu acima de todas as outras. E ele tinha se transformado, através de uma escolha específica numa noite específica, em alguém que ela ajudava, não alguém que ela escolhia, alguém que ela ajudava. As semanas de recuperação lhe deram tempo de mais e distração de menos. A doença remove a ocupação misericordiosa que permite a um homem evitar olhar diretamente para a própria vida. E Ricardo vinha usando aquela ocupação havia 16 anos. Sem ela, sentou-se no quintal que ela tinha projetado, na cadeira que ela tinha escolhido, sob a luz filtrando pelas rosas que ela tinha plantado, e olhou para tudo aquilo, cada coisa bonita e habitável ao redor dele, e entendeu, com a profundidade que só a quietude consegue produzir, que tudo aquilo era obra dela. Cada coisa bonita na vida dele tinha sido construída pela mulher que ele tinha traído numa terça-feira de outubro, enquanto ela lavava morangos. Ela trouxe um copo de água numa tarde, colocou na mesa ao lado dele sem dizer nada, voltou para dentro, a porta se fechou. Ele segurou o copo por um longo tempo. Os pássaros vieram ao comedouro que ela tinha instalado na beira do jardim anos antes, pequenos e propositais e completamente à vontade no mundo que ela tinha criado ao redor deles. Pensou no quarto de recuperação, na mão estendida, no rosto dela naquele segundo desprotegido antes de se virar para a porta. Pensou, eu não construí nada. Passei anos vivendo dentro de tudo o que ela construiu. O sol se moveu para o oeste. O quintal ficou dourado. Dentro da casa, ele podia ouvir a voz dela, calorosa, engajada, falando ao telefone sobre algo que importava, e ele ficou no jardim dela até a luz quase sumir. Sentou no jardim que ela plantou, bebeu do copo que ela trouxe, e entendeu finalmente, completamente, que tudo de bonito na vida dele tinha o nome dela. Você já tomou algo extraordinário como certo e só entendeu o verdadeiro valor daquilo quando quase o perdeu? Capítulo 9. A carta. Ele começou 7 vezes. Jogou fora 6. A 7ª terminou só porque finalmente tinha ficado sem lugares para se esconder de si mesmo. Faltavam 2 semanas para o evento. Jade estava num evento da fundação. Ela tinha mencionado brevemente no café da manhã, e ele tinha dito, se divirta, e ela agradeceu com a cordialidade educada que tinha substituído a intimidade havia tanto tempo que às vezes ele esquecia que já tinha havido outra coisa. A casa mantinha a quietude específica que sempre tinha quando ela saía, diferente da quietude quando ela estava em casa. Ela trazia algo para cada cômodo que ocupava, alguma qualidade de presença, e a ausência dela tornava isso visível. Ele se sentou na escrivaninha do quarto extra. O antigo quarto de Tomás, depois um escritório, agora só um cômodo com um bloco de notas e uma caneta. Vinha pensando em escrever para ela havia anos. Do jeito que se pensa nas coisas que se sabe que precisam ser feitas e se continua não fazendo. Mas naquela noite algo tinha se transformado em prontidão. O hospital, o jardim, Tomás sentado diante dele à mesa da cozinha, a revista na gaveta do criado mudo. 18 anos de coisas se acumulando num peso que ele não conseguia mais carregar sem fazer algo com aquilo. Escreveu o Jádio no topo da página. Depois ficou parado com aquilo por um tempo. Escreveu um parágrafo e riscou. Cuidadoso demais, controlado demais. Conseguia-se ouvir performando remorso em vez de senti-lo, e a performance o enojava. Escreveu outro, mais próximo, mais honesto, e parou no meio porque estava se explicando, e explicação não era o ponto. Amassou aquela página, se levantou, pegou um copo de água, ficou parado na janela da cozinha e olhou para o quintal no escuro, as rosas, o comedouro, as 2 cadeiras no pátio nas quais nunca tinham se sentado juntos.
Voltou para a escrivaninha. Dessa vez deixou o controle e a autoproteção de lado, e simplesmente escreveu com clareza, sem ensaio. Escreveu sobre a terça-feira diretamente, o que tinha feito, quanto tempo tinha durado, a facilidade completa e vergonhosa com que tinha carregado o segredo. Não suavizou nem pediu para ser compreendido. Escreveu do jeito que se escreve algo que se vem ensaiando há 18 anos e finalmente se decide parar de ensaiar e simplesmente dizer. Escreveu sobre o momento em que soube que ela sabia, o jantar, o jeito como ela tinha atravessado aquela noite com a firmeza de uma mulher que já tinha pago o preço mais alto e estava se mantendo inteira pelo bem dos filhos à mesa. Escreveu que ele tinha sabido, na visão periférica e covarde de um homem ainda não pronto para olhar diretamente, e que esse saber e escolher não olhar tinha sido uma das piores coisas que já tinha feito com ela, pior quase do que o original, porque tinha exigido que ela carregasse a verdade completamente sozinha. Escreveu sobre os anos, os papéis da escola noturna na mesa da cozinha às 2 horas da manhã, a placa na Rua dos Tijolos, parado na porta da cozinha assistindo a família rir e subindo para um quarto escuro porque não tinha nada para oferecer à vida que ela construía, a revista no estacionamento na Rua Clemente, lendo a palavra o superar o 3 vezes num carro com o motor desligado, o quarto de recuperação e a mão estendida e o rosto dela naquele segundo antes de se virar. Escreveu, não estou escrevendo isso para dar a você mais nada para carregar. Estou escrevendo porque preciso que você saiba que naquele quarto de recuperação eu entendi completamente e sem qualquer suavidade restante o que tinha passado 18 anos aprendendo apenas em pedaços. Que eu tinha recebido algo extraordinário. Que tinha falhado com isso. Que tinha visto isso se tornar mais extraordinário na ausência do que merecia de mim, que era tudo, que era mais do que eu dei. Que era algo que entendi tarde demais e devagar demais e na ordem errada. Escreveu, não mereço uma segunda chance. Não estou pedindo uma. Só estou pedindo o direito de dizer, com honestidade completa e sem pedir nada em troca, que eu vejo você. Vejo o que você construiu. Vejo o que custou. Vejo que os melhores anos da sua vida foram vividos na sombra do meu pior momento. E você transformou essa sombra em algo que o mundo não consegue parar de olhar. Não sei como você fez isso. Passei 18 anos observando e ainda não sei. Escreveu, continuo voltando aos morangos. Não sei por quê. De tudo, são sempre os morangos. Você estava lavando e cantarolando, e não tinha motivo nenhum no mundo para olhar aquele celular, e olhou, e depois secou as mãos e chamou nossos filhos para a mesa. Pensei nesses 60 segundos mais do que pensei em quase qualquer outra coisa na minha vida. O que foi preciso para fazer o que você fez naqueles 60 segundos? Que tipo de mulher faz essa escolha? Acho que você sempre foi essa mulher. Só não olhei com cuidado suficiente para ver isso até você me mostrar da forma mais difícil possível. Ele pousou a caneta. Releu uma vez. As mãos não estavam firmes. Dobrou a carta. Encontrou um envelope na gaveta da escrivaninha. Escreveu o nome dela na frente. Só o Jade. Não Jade Nogueira. Não Jade Aguiar Nogueira. Só Jade, o nome que era inteiramente dela, que não precisava de nada adicionado para estar completo. Subiu. Colocou o envelope no travesseiro dela, o lado dela sempre arrumado, sempre perfeito, o lado da cama que ele não tocava havia 18 anos. Ajeitou o envelope uma vez, deixou-o ali. Desceu de novo e deitou no sofá com um braço sobre o rosto. Não sabia se ela iria ler. Não sabia se aquilo importaria do jeito que ele precisava que importasse. Ficou deitado na quietude de uma casa que era inteiramente o gosto e as escolhas e o olhar cuidadoso e extraordinário dela, e ouviu-a assentar ao redor dele, cada rangido e corrente de som familiar de um lar que ele tinha ocupado sem habitar plenamente por boa parte de 2 décadas. Depois da meia-noite, ele a ouviu, a chave na porta, os saltos dela no piso de madeira. Ela sempre os tirava quando era tarde. Os sons suaves dela se movendo pelo andar de baixo brevemente, depois as escadas, os passos dela no patamar, o som particular da porta do quarto, depois nada. Ele ficou completamente parado. Em algum lugar lá em cima, sobre um travesseiro branco com o nome dela na frente, estava tudo o que ele nunca tinha dito. Não sabia o que ela faria.
Não sabia se 18 anos de silêncio tinham uma porta em algum lugar, ou se aquela carta simplesmente seria adicionada ao longo acúmulo de coisas que ela tinha recebido e processado e superado com a eficiência quieta e de partir o coração que trazia para tudo. Fechou os olhos. A casa estava completamente parada, e em algum lugar naquela quietude, do outro lado de um teto, Jade Aguiar segurava uma carta com o nome dela escrito na frente. Ou não segurava. Ele não saberia até de manhã. E vocês também não. A carta está no travesseiro. 18 anos de silêncio, e agora isso. O que vocês acham que Jade sentiu quando encontrou aquilo? O que vocês acham que ela fez nos primeiros segundos? Digam nos comentários. O capítulo final é tudo pelo qual essa história vem se construindo. Capítulo 10. A manhã em que ela falou. Ela leu 3 vezes. A primeira, parada, ainda de roupa de gala, uma mão segurando o envelope e a outra pressionada contra o criado mudo. A segunda, sentada na beirada da cama com o abajur aceso devagar, cada palavra recebendo o peso completo da atenção dela. A terceira, na cadeira perto da janela, no escuro, com as luzes da cidade lá embaixo, e a carta segurada com as 2 mãos, e 18 anos de silêncio pressionando suavemente contra as paredes do quarto. Depois ela a pousou. Ficou sentada naquela cadeira até o céu começar a mudar de cor. Não dormiu. Não precisava. Já tinha feito o choro mais importante da vida anos atrás, no chão de um chuveiro às 4 horas da manhã, no banco da frente do carro num estacionamento depois de um contrato perdido, nas horas privadas em que o peso de carregar tudo sozinha se tornava brevemente maior do que ela conseguia suportar sentada. Tinha ganhado o direito de encarar aquela manhã de olhos secos e clara, e a encarou exatamente assim. Às 6h15, ouviu Ricardo se movendo lá embaixo. O som de um homem que não tinha dormido, fazendo café que provavelmente não iria beber. Ela se vestiu. Desceu. Ele estava à mesa da cozinha. Levantou o olhar quando ela entrou, e tudo o que ele precisava dizer já estava no rosto dele. A insônia, o medo, a honestidade despida de um homem que finalmente tinha colocado no chão o que vinha carregando do jeito errado por tempo demais. Ele começou a falar. Espere, ela disse baixinho. Sente-se, Ricardo. Eu falo primeiro. Ele se sentou. Ela ficou de pé perto do balcão da cozinha, o mesmo balcão onde um celular tinha vibrado numa terça-feira de outubro 18 anos atrás e dividido a vida dela em antes e depois. E ela olhou para o marido e começou. Contou a ele o que aquela noite parecia, não os fatos, ele já tinha escrito os fatos de volta a ela na carta. Contou sobre terminar de lavar os morangos com as mãos tremendo, que estabilizou por pura força de vontade, sobre chamar os filhos para a mesa e ouvir a própria voz sair completamente normal, e se maravilhar com o que uma pessoa consegue carregar enquanto soa completamente normal, sobre ficar deitada ao lado dele no escuro e sentir a distância entre eles como algo sólido, algo com bordas que conseguia traçar na escuridão daquele quarto. Contou que a parte mais difícil não tinha sido a traição em si. A parte mais difícil tinha sido o jantar. Você sentou à minha mesa, ela disse, comeu a comida que eu fiz, riu com nossos filhos, e foi dormir ao meu lado. E eu fiquei deitada ali e entendi algo sobre a distância entre as pessoas que nunca consegui desaprender. Você estava bem ali, e eu nunca tinha estado tão sozinha. A voz dela não vacilou. Nunca tinha vacilado. Essa sempre tinha sido a força particular dela, a capacidade de dizer coisas verdadeiras sem suavizá-las e sem precisar que a outra pessoa recuasse primeiro. Contou a ele sobre os anos, não o sucesso, ele tinha assistido ao sucesso, o mundo inteiro tinha assistido ao sucesso. Contou o que custou. A manhã em que ficou diante do espelho do banheiro e deu a si mesmo o tipo de conversa firme e sem sentimentalismo que a avó costumava dar, porque não havia mais ninguém para dar aquilo. A noite em que ficou sentada na garagem por 10 minutos antes de conseguir entrar. Os momentos, e houve momentos, ela disse isso claramente, em que tinha sentido falta dele, não do homem que ele tinha se tornado, do homem que ela tinha acreditado que ele era, aquele com quem ela tinha rido facilmente antes de uma terça-feira de outubro reorganizar o que o fácil o significava. Fiz luto por você, ela disse, por anos.
Fiz luto pelo casamento que achei que tinha. Fiz isso silenciosamente sozinha, em quaisquer horas que conseguisse encontrar, enquanto construía tudo o que você vê, porque decidi muito cedo que meu luto não ia ser a coisa mais alta na minha vida. A cozinha absorveu essas palavras. E preciso que você entenda uma coisa acima de tudo mais. Tudo o que construí, construí para mim mesma, não para machucar você, não para mostrar a você o que perdeu. Para mim mesma, para Tomás e Renata, pela mulher que quase não me tornei. Você não foi o motivo pelo qual eu construí. Você foi o momento em que decidi. Os olhos de Ricardo se encheram. Ele não tentou controlar aquilo. Li sua carta, ela disse. Eu sei, ele disse. A voz mal saía. Você escreveu que não merece uma segunda chance. Ela olhou para ele firmemente através da cozinha. Você está certo. Não merece. O cômodo absorveu aquela frase sem pressa. Mas passei 18 anos construindo uma vida tão completamente minha que acordo todas as manhãs sem precisar de nada de ninguém que eu mesma não consiga me dar. E em algum lugar em todo esse construir, aprendi algo que não esperava. Ela fez uma pausa. Que uma mulher que tem tudo o que precisa, que fica na própria vida com os dois pés e escolhe amar mesmo assim, esse é o único amor que significa alguma coisa. Não o amor que fica porque tem medo de sair. O amor que fica porque escolhe, livre e completamente, com informação completa. Ela deixou aquilo respirar entre eles. A pergunta é se você entende o que escolher significa agora, não o que achava que significava quando éramos jovens. Ricardo se levantou devagar. Não estendeu a mão em direção a ela. Entendeu, com a clareza dura e tardia de um homem que finalmente tinha aprendido a ler aquele cômodo em particular, que aquele não era um momento para estender a mão. Era um momento para responder honestamente e não pedir nada. Significa que eu apareço, ele disse. Todo dia. Não para consertar o que quebrei. Sei que não pode ser consertado. Não para reconquistar o que perdi. Sei que não é assim que funciona. Só para estar presente, honesto e consistente. Para fazer o que deveria ter feito por 30 anos, que é realmente ver você, não a versão de você que me era conveniente. Você, toda você, o que quer que você me permita ver. A voz dele quebrou na última palavra, e ele afirmou. E eu deixo você decidir. Todas as manhãs eu deixo você decidir. É só isso que estou pedindo. Jade olhou para ele por um longo momento. Depois caminhou até a porta dos fundos e a abriu. A manhã entrou, fresca e quieta e nova, a cidade apenas começando o dia além da cerca do jardim. Ela ficou parada na porta, com a luz da manhã atrás dela, e estendeu a mão. E esperou. Ricardo atravessou a cozinha. Segurou a mão dela. Era a primeira vez que ela o deixava tocá-la em 18 anos. A mão dela estava quente. Era a coisa mais comum e mais extraordinária que ele já tinha sentido. E entendeu, com clareza completa, que não tinha conquistado aquilo e não conseguiria conquistar aquilo. E era exatamente isso que fazia daquilo tudo, porque ela estava dando aquilo de um lugar de força tão total que o dar não lhe custava nada e significava o mundo. Ficaram parados juntos na porta, olhando para o jardim que ela tinha plantado e cuidado e feito bonito durante os anos em que ele, devagar e imperfeitamente, aprendia o que significava merecer beleza. As rosas perto da cerca, o comedouro na beira do jardim, as duas cadeiras no pátio, lado a lado, que tinham esperado mais tempo do que a maioria das coisas espera. Ele não estava perdoado. Sabia disso. Sabia que o perdão, se um dia viesse, chegaria devagar, nos pequenos e honestos momentos de uma vida reconstruída cuidadosamente do zero, não naquela manhã e não como absolvição, mas talvez com o tempo, na forma de consistência e presença, e um homem que finalmente tinha entendido que o amor não é declarado. É demonstrado diariamente, sem expectativa de recompensa. Mas ela estava segurando a mão dele, e pela primeira vez em 18 anos o muro entre eles, não as palavras, sempre tiveram palavras, as palavras corteses e cuidadosas de duas pessoas dividindo uma casa, mas o silêncio de verdade, o silêncio do coração, o silêncio que tinha o nome dele, já não era um veredito. Era uma escolha.
Era inteiramente dela. E era isso que fazia daquilo tudo. Ela não o aceitou de volta porque ele implorou. Ela o escolheu porque tinha se tornado poderosa o suficiente para que a escolha fosse inteira e completamente dela. Essa é Jade Aguiar, uma mulher que perdeu tudo o que achava que o casamento dela era e construiu algo do qual o mundo nunca vai parar de falar. Essa história foi para toda mulher que já escolheu construir em vez de destruir. Vocês sabem quem são. Se essa história chegou a algum lugar real, se a jornada de Jade significou algo para vocês, por favor compartilhem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscrevam no canal, deixem um comentário contando qual capítulo pegou mais forte em vocês, e nos vemos na próxima história, porque sempre há mais uma história valendo a pena contar.